Boa tarde a todos e todas. É um prazer estarmos aqui reunindo esse painel tão diverso de especialistas dos diferentes setores que vão trazer diferentes perspectivas complementares sobre diabetes, necessidade urgente de melhorar gestão e resultados durante essa tarde. Então, agradeço a cada um deles e a cada pessoa que nos acompanha nesta tarde, assim como os nossos parceiros institucionais, que têm sido tão importantes na divulgação e no apoio, na parceria desses eventos, para que eles sejam um grande sucesso, assim como o nosso parceiro corporativo, Novo Nordisk, nessa tarde aqui, com a senhora Simone Czerniakowski, representando a empresa Novo Nordisk. Bom, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Mark Baroni, eu sou fundador e coordenador geral do Fórum DCNTs. O Fórum existe desde 2017, mas para quem me conhece há mais tempo sabe que a minha jornada na área de saúde, na área de doenças crônicas, começou com diabetes. Por isso, esse é um tema hoje que falaremos, que é um tema que eu sou muito apaixonado por ele, né? Também, para quem ainda não sabe, eu tenho diabetes tipo 1 há 30 anos, e por isso, acabei me engajando profissionalmente também na área desde há mais de 20 anos. Né? Então, espero que todos aproveitem muito esse nosso debate de hoje, que eu tenho certeza que para mim também vai ser um momento de muito aprendizado. Os nossos panelistas, então, como já apresentei antes, e os objetivos gerais desse nosso evento são identificar barreiras que impedem melhoria dos resultados no país, como eu vou lembrar logo mais, depois de 100 anos da descoberta da insulina, e sabendo que a insulina está disponível já há bastante tempo também no SUS, mas a gente vai ver alguns desafios que ainda existem. Além disso, alinhar saúde pública e suplementar para melhoria significativa dos indicadores, então, dos indicadores clínicos das pessoas com diabetes, assim como qualidade de vida, assim como prevenção primária, mas também secundária, terciária, para que essas pessoas evitem, quando possível, diabetes tipo 2, mas que também aquelas que já têm diabetes, que tenham qualidade de vida, que não desenvolvam complicações ou que procurem, ao máximo, né, não desenvolvê-las. E a implementação de programas e políticas, então, de saúde com potencial para reduzir esses riscos, engajando os diferentes stakeholders aqui representados, então, stakeholders do setor público, do setor privado, do terceiro setor, e a gente sempre enfatiza a participação da sociedade civil, da pessoa que vive com diabetes. E eu vou pedir para que todos usem muito ativamente durante todo o nosso evento, tanto o chat quanto o Q&A, que aparece aí no nosso Zoom, mas também pode enviar comentários e perguntas pelo Facebook, que nos são trazidas para cá, tá? Quem estiver assistindo pelo Facebook. E então, como eu costumo fazer, né, o fórum ele tem essa característica de facilitar parcerias, então, de encorajar que as pessoas se apresentem. Então, quem quiser se apresentar também pelo chat, contar de onde vem, qual instituição representa, né, também pode ficar muito à vontade. Muito bem. Então, eu entendo essa oportunidade nesse ano. Nós já fizemos eventos sobre diabetes em anos anteriores, mas eu acredito que a oportunidade desse ano é única, e a gente vai ver por quê. Né? Esse ano, então, estamos, de certa forma, comemorando, né? E existe muita crítica, inclusive, a se falar, muitos grupos que criticam usar a palavra comemoração, porque ainda existem muitos desafios, mas a insulina foi descoberta há 100 anos, e isso, quanto a isso, não há dúvida, e não há dúvida de que isso mudou completamente a perspectiva de vida das pessoas com diabetes, que era uma perspectiva de vida que não, sem vida, né? Que infelizmente o diagnóstico de diabetes tipo 1, infelizmente, né, era um diagnóstico sem saída, antes da descoberta da insulina. Então, aí a foto de dois dos descobridores, né, do Bent e do Best, Benting e Best, e lembrando, então, que esses 100 anos significam que a insulina, usada inicialmente, né, então, a primeira pessoa que usou a insulina, né, muito famoso, né, o Neil Thompson,
aí há quase 100 anos, né? Agora 99, porque ele usou no início do ano seguinte, então em janeiro de 1922 que ele usou essa primeira dose de insulina e que mudou a vida dele, né? E hoje já aproximadamente 100 milhões de pessoas usando insulina, né? Então, se o Banting e o Bess estivessem por aqui, imagine o orgulho deles em ver a descoberta que eles fizeram há 100 anos sendo usada por tanta gente. E, ao mesmo tempo, a preocupação e a decepção deles em saber que no mundo metade das pessoas que precisam de insulina ou não tem acesso a esse hormônio ou tem acesso parcial, então utilizam uma quantidade menor de insulina do que necessitam e com isso a gente sabe as consequências, acabam desenvolvendo complicações. Aí atrás uma foto que a gente vai entender logo mais, existem vários movimentos no mundo neste momento para melhorar o acesso à insulina, o acesso aos cuidados do diabetes, entendendo como 100 anos de insulina não é possível que a gente continue com tantos desafios de acesso ainda. Mas aqui a gente quer muito saber como estamos no Brasil e o que precisamos fazer. Então, o Fórum tem acompanhado esses movimentos globais, tem participado, inclusive eu sou uma dessas pessoas nessa foto de um evento da OMS, mas a gente quer saber, além de global, como está, né, dentro do Brasil a situação. E o Brasil está, sim, muitas vezes alinhado, né? Eu vou passar rapidamente por alguns temas que os nossos convidados vão explorar em mais detalhes, mas aqui está o Global Diabetes Compact, do qual nós participamos do lançamento em evento da OMS, como fórum e como Federação Internacional de Diabetes, então eu também faço parte da diretoria da Federação Internacional de Diabetes, e esse Global Diabetes Compact, ele tem esses componentes, então, ações globais para reduzir os riscos de desenvolver diabetes e garantir que todas as pessoas com diabetes tenham acesso a cuidados de qualidade, e esses 8 componentes aí fundamentais e tão importantes para que isso seja atingido. Muitos desses componentes que vão ser abordados aqui durante o nosso evento de hoje. E a resolução que foi aprovada e que nós, no Fórum, escrevemos, inclusive, para o ministro da Saúde do Brasil, para que o Brasil propusesse essa resolução do diabetes na Assembleia Mundial da Saúde neste ano, e que o ministro respondeu ao Fórum, uma carta assinada pelo ministro da Saúde do Brasil, dizendo que sim, que o Brasil apoiaria essa resolução, que felizmente foi aprovada, e essa resolução tem como objetivo definir metas para que os diferentes países possam aí se alinhar nesse Global Diabetes Compact e que a gente tenha metas claras para melhorar a situação, então, de prevenção e cuidados com diabetes globalmente. E no Brasil, então, vamos ver como estamos aí, né? Então, o número de pessoas com diabetes no Brasil é bastante elevado, então, como nós veremos, o Brasil está entre os países com maior número de pessoas com diabetes no mundo, segundo o Atlas da IBF em 2019, talvez esse número seja maior, porque a gente tem acompanhado um crescimento ano a ano, mas o novo Atlas só vai ser lançado em dezembro deste ano. E a gente vê aí, esse gráfico eu gosto muito dele, porque a gente vê não só que o Brasil é o 5º país em número de pessoas com diabetes, mas também é o 3º país aí entre os 10 com maior número de diabetes que mais gasta em diabetes, né, com os maiores gastos de diabetes. Portanto, o investimento para os cuidados com diabetes no Brasil já são bastante elevados em comparação com outros países. E, inclusive, eu sempre chamo a atenção neste gráfico de que a barra dos gráficos ela ultrapassa a barra das pessoas, o que acontece só nos Estados Unidos e na Alemanha. Nos demais países, né, os gastos são menores, a barra de gastos é menor do que a barra de número de pessoas com diabetes. Portanto, realmente é elevado o que se gasta com diabetes no Brasil. E aqui, trazendo para a nossa vizinhança, então, países da América do Sul, isso fica muito claro. Então, em média, o Brasil gasta mais que o dobro por pessoa com diabetes do que os nossos países vizinhos, né? E o que me chama sempre a atenção, o comentário que eu faço é que, poxa,
um investimento tão grande, né, a gente espera um resultado também que ande nessa direção. E daí, quando a gente acompanha alguns indicadores, como esse, por exemplo, proporção de mortes abaixo de 60 anos de pessoas com diabetes, a gente vê que o Brasil parece que não está tão bem assim, né? Em torno de 50% das pessoas com diabetes, segundo esse dado da IBF, também morrendo abaixo de 60 anos, muito precocemente, né? E uma porcentagem maior do que outros países vizinhos nossos que investem menos, que têm menos gastos com diabetes, como vimos no slide anterior, menos da metade de gastos, né? Então, portanto, é importante que a gente busque onde melhorar, né? O que fazer para melhorar. E aqui algumas situações, porque acho que ver mortes, né, não é suficiente, a gente tem que procurar entender o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que uma pessoa com diabetes, geralmente ela até chegar a óbito, né, é um processo, e que isso pode ser evitado em vários momentos, ou pode ser postergado, ou pode ser melhorada essa condição de diferentes formas durante o percurso aí dessa condição crônica. Então, essa, por exemplo, essa figura de um estudo com diabetes tipo 2 aqui no Brasil, então 209 pessoas, uma clínica pública especializada, então, claro, um serviço, né, diferenciado, podemos dizer. A gente percebe que a hemoglobina glicada dessas pessoas está, em média, né, acima do recomendado, e que boa parte dessas pessoas, então mais da metade das pessoas, não realizou o exame de hemoglobina glicada na frequência recomendada também, como se pode ver. E, vejam, mais de 2/3 dessas pessoas apresentando uma ou mais complicações. E é claro que isso chama bastante atenção, porque a média de tempo de diabetes é de 13 anos, e a gente sabe que numa doença crônica, 13 anos, né, não é um tempo tão prolongado assim. Obviamente é um tempo prolongado, né, mas é um tempo que a gente espera que as pessoas consigam atingir aí tempos maiores, mais longos, né, com a condição, sem que apresentem complicações, né, e essas pessoas, né, 2/3 delas já apresentavam. Quando a gente vai ver, então, pessoas com diabetes tipo 1, portanto, né, que geralmente diagnosticados na infância ou adolescência, a situação, infelizmente, também não é muito boa em algumas situações, como a gente vê aí, esse que é um estudo bastante recente, né, recém-publicado, então, com pessoas com diabetes tipo 1, adolescentes, jovens, de 13 a 19 anos, a gente percebe também hemoglobina glicada acima do recomendado, na média, e que 1/3 delas já com complicações. Então, né, mais uma vez, bastante preocupante. Então, jovens ainda e já vivendo com complicações. E aqui, né, eu não vou nem me arriscar a falar muito desse estudo, porque a autora do estudo está aqui entre os panelistas de hoje, a doutora Carla Mello, que indica que a gente vai continuar aí tendo um aumento do número, né, dos casos de diabetes tipo 2 no Brasil, e que esse aumento não é uniforme, que ele é um aumento maior na região norte, né? Então, esse estudo é bastante interessante, porque ele chama a atenção desse aumento, principalmente em populações mais vulneráveis. Então, desigual, né? Então, as populações mais vulneráveis, aí com um risco maior nos próximos 10 anos de desenvolver diabetes tipo 2. Então, será que estamos preparados? Quais ações já vamos implementar desde agora para ou prevenir isso, ou se preparar para esse quadro que está sendo já identificado?